A taça de cristal tocou os lábios de Viktor Petrovitch com um leve tilintar. O líquido ardente desceu pela garganta, queimando com um fogo já conhecido. Lá fora, a noite de outubro estendia sobre as instalações da fábrica um manto escuro, salpicado de estrelas que pareciam indiferentes às dores humanas. Dentro do escritório, a luminosidade dourada da lâmpada de mesa envolvia tudo, iluminando pilhas de documentos meticulosamente organizados. Amanhã haveria uma reunião crucial com sócios de Moscou, e mais uma vez seria preciso vestir a máscara do empresário bem-sucedido, daquele que domina cada detalhe. 18 anos. 18 anos amaldiçoados desde aquela mesma noite de outubro em que a vida se dividira em um antes e um depois irreconciliáveis. Viktor passou a mão pelo rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer. O trabalho havia se tornado ao mesmo tempo seu refúgio e sua maldição. Ocupava a mente, mas nunca curava a ferida. Do lado de fora, o vento uivava, arrastando folhas secas pelo pátio deserto. Então ecoaram passos lentos pelo corredor. Era a faxineira noturna, começando sua rotina. Viktor franziu o senho, irritado. Detestava quando alguém interrompia seus momentos de solidão entre os papéis. A porta do escritório estava entreaberta e por ela escapavam sons abafados. O ruído da água no balde, o arrastar da vassoura sobre o linóleo. Aquele ritmo monótono e alheio o incomodava como um pingar constante em meio ao silêncio. Levantou-se para fechar a porta com mais força, mas algo deteve. Uma voz. Um canto suave, uma melodia familiar que o fez paralisar no lugar. Por que estás balançando, delicada sorveira? A canção fluía como água de nascente pura e melancólica. O coração disparou, descompassado. Nádia costumava cantarolar aquele trecho enquanto fazia os afazeres domésticos. Com passos lentos, Viktor aproximou-se da porta e espiou pelo vão. Uma jovem estava de costas, inclinada sobre o balde. Cabelos louros, trançados em uma única trança simples, caíam sobre os ombros. Seu corpo esguio, vestido em um modesto vestido cinza, movia-se com uma graça serena. Viktor conteve a respiração, observando-a. Havia algo naquele perfil que lhe era dolorosamente familiar. Quando ela se endireitou, torcendo o pano, e virou o rosto, Viktor recuou como se tivesse visto um fantasma. Aqueles olhos azuis, o contorno delicado do rosto, o arco perfeito das sobrancelhas, tudo pertencia a Nádia. Mas o que mais o abalou foi o sorriso. O mesmo sorriso que outrora iluminara seus dias e que desaparecera junto com ela. Boa noite, Viktor Petrovitch, cumprimentou a jovem com um aceno amável, sem desconfiar do turbilhão que sua presença havia desencadeado. O copo escorregou de seus dedos entorpecidos e estilhaçou-se no chão, espalhando cacos como fragmentos de memórias destruídas. Viktor permaneceu imóvel, incapaz de articular uma palavra, fitando aquela visão impossível. Desculpe, eu a assustei? Perguntou ela, dando um passo à frente, preocupada. Foi então que ele notou na bochecha esquerda da jovem uma pequena pinta, idêntica à que Nádia tinha. Como? Como é seu nome? Sua voz saiu rouca, quase irreconhecível. Katia Morozova. Por quê? Fiz algo errado? Seus olhos azuis revelaram um lampejo de ansiedade. Viktor recuou, sentindo um suor frio escorrer pelas costas. A sala começou a girar. Nádia lhe dissera 18 anos antes. Vitya, tenho uma notícia para você, mas só contarei quando voltar do hospital. Ela nunca voltou. Desculpe. Preciso e balbuciou, virando-se bruscamente quase correndo de volta para o escritório, trancando a porta atrás de si. Atirou-se na poltrona, as mãos trêmulas revirando a gaveta em busca de uma garrafa reserva. O primeiro gole não adiantou. A aparência dela continuava ali, sorrindo com o sorriso de Nádia, falando com sua voz. Um segundo gole. Um terceiro. O álcool queimava como gelo nas veias, mas não conseguia apagar aquela visão. Meia hora depois, saiu para o corredor. A jovem já não estava mais lá. Só restava no ar o cheiro de produto de limpeza, uma lembrança efêmera de sua presença. Desceu até o saguão, onde o vigia noturno, Fyodor Ivanovitch, folheava um jornal. Fyodor Ivanovitch, me diga, a nova faxineira começou, forçando a voz a soar firme. A Katia? O homem ergueu os olhos, surpreso. Ah, sim, boa moça, trabalhadeira. Saiu recentemente de um orfanato. Conseguiram um quarto para ela na pensão dos funcionários. Vive sozinha, não tem ninguém. Orfanato. Viktor sentiu o chão se abrir sob seus pés. Sim, é órfã, continuou o vigia. Dizem que foi criada lá desde bebê. Se esforça muito, trabalha por quase nada, só quer ganhar a vida honestamente. Viktor caminhou lentamente até seu carro, os pensamentos se entrelaçando em uma teia incompreensível. Nádia estava grávida.
Ele encontrara, entre os pertences dela, um atestado da clínica pré-natal. Uma menina nasceu 18 anos atrás. Uma cópia exata da mãe. Ao sentar-se ao volante, hesitou antes de dar a partida. As mãos tremiam, e o sangue latejava nas têmporas. Encostou a testa no vidro frio e sussurrou para a escuridão. Não pode ser. Lá fora, o vento empurrava nuvens, ocultando as estrelas. Em algum lugar, em um quarto modesto da pensão, uma jovem dormia, sem saber que sua simples existência acabará de virar uma vida de cabeça para baixo. Uma jovem com o rosto de uma mulher morta e um segredo que por 18 anos, aguardara o momento de vir à tona. O amanhecer encontrou Victor ainda no escritório, com a mesma roupa do dia anterior e uma garrafa vazia aos pés. A cabeça latejava como se martelos a golpeassem, mas a ressaca era insignificante diante da ideia fixa que o consumia. Aquela jovem não poderia ter aparecido por acaso. Tomou um banho gelado, deixando a água fria lavar o torpor da noite. Vestiu uma camisa limpa, barbeou-se com cuidado. A reunião com os sócios exigia uma aparência impecável, mas seus pensamentos teimosamente voltavam para Katia Morozova. Às 8h30, descou o número de Semyon Petrovich Kravtsov, um detetive particular, ex-policial que já o ajudara em questões delicadas. Semyon Petrovich, preciso de você, disse, sem rodeios. Estou à disposição, Victor Petrovich. O que precisa? Encontre tudo sobre uma jovem chamada Ekaterina Morozova, 18 anos. Trabalha como faxineira na minha fábrica. Quero saber de onde veio, quem são seus pais, como parou no orfanato. Entendido. Até o final do dia terei informações preliminares. A reunião com os parceiros moscovitas transcorreu como em um sonho. Victor assentia automaticamente e assinava contratos, discutia prazos, mas sua mente divagava por labirintos do passado. Os colegas trocavam olhares intrigados. Nunca o haviam visto tão distraído. Após o almoço, dirigiu-se ao orfanato número 7, o único da cidade. O prédio de 2 andares, de tijolos vermelhos, recebeu-o com o cheiro de desinfetante e vozes infantis vindas das janelas. No escritório da diretora, Anna Feodorovna Kliushikova, o ar estava impregnado de valeriana e flores murchas. Victor Petrovich. A mulher idosa levantou-se, ajustando os cabelos grisalhos. Que surpresa! A que devo a visita? Anna Feodorovna, lembra-se de uma menina chamada Katia Morozova? Ele sentou-se, observando atento cada reação dela. A diretora estremeceu como se tivesse levado um choque. Seus olhos fugiram para os lados, e os dedos brincaram com a barra do casaco. Claro que me lembro. Uma criança especial, quieta, obediente. Por que pergunta? Como ela chegou até você? Anna Feodorovna, Victor inclinou-se para a frente. Isto é confidencial. Não sou repórter nem fiscal. Preciso saber. A mulher permaneceu em silêncio por longo tempo, torcendo um lenço entre os dedos. Finalmente, como se tivesse tomado uma decisão arriscada, abriu o cofre e retirou uma pasta desgastada. Ela foi trazida ainda bebê, sua voz tremia. Chegou a noite. Não havia documentos direito, só um atestado dizendo que a mãe morrera no parto. Quando exatamente? Quem se lembra? Foi há tanto tempo. As mãos de Anna Feodorovna tremiam, traindo a mentira. Victor permaneceu em silêncio, aguardando. A mulher folheava os papéis com nervosismo até que seus dedos esbarraram numa fotografia infantil. Estendeu-a a Victor, como se esperasse que a imagem desviasse suas perguntas. Na foto, uma menina de 5 anos com olhos azuis imensos, apertava contra o peito um urso de pelúcia. Um brinquedo caro, claramente não doado por estranhos. Victor congelou. Era idêntico ao urso que comprará para Nadieza um mês antes do acidente. Ainda é cedo, Vitya, ela rira na época, abraçando o bicho de pelúcia. Mas que fica esperando pelo nosso bebê. Que ursinho bonito, comentou ele agora, forçando a voz a soar indiferente. Sim, foi trazido com ela. O único brinquedo que tinha Anna Feodorovna guardou a foto às pressas, como se temesse que Victor notasse mais detalhes. Quanto aos documentos de entrada de Katia, claro que se conservaram. Claro que não, pensou Victor, observando o gesto exagerado com que ela jogou as mãos para o alto. Arquivo. Houve um incêndio. Muita coisa se perdeu, a voz da mulher falhou. Victor levantou-se. A mentira transparecia em cada movimento, em cada sílaba. Alguém havia apagado os rastros com cuidado. Mas por quê? Obrigado pela conversa, Anna Feodorovna. Se lembrar de mais alguma coisa, deixou um cartão sobre a mesa. Victor Petrovich. Chamou a ela junto à porta, a voz baixa e urgente. Algumas verdades é melhor não mexer. Acredite numa velha. Em casa, subiu direto ao sótão, onde as coisas de Nadieza permaneciam intocadas há 18 anos.
As caixas empoeiradas estavam no mesmo lugar. Seu coração deu um salto ao encontrar, entre papéis amarelados, um atestado da consultoria médica, Sokolova Nadieza Petrovna. 34 semanas de gestação. Gestação múltipla. Gêmeos. Datado de uma semana antes do acidente. Gêmeos. Victor afundou no chão empoeirado, os dedos trêmulos apertando o documento. Nadieza carregava 2 bebês, mas lhe disseram que o filhos morrera com ela. O telefone tocou. Detetive Victor Petrovich, tenho notícias estranhas. A voz de Semyon soava confusa. Nos arquivos municipais não há nenhum registro de entrada de Ekaterina Morozova no orfanato. Como se tivessem sido apagados de propósito. E mais, oficialmente ela consta como órfã desde o nascimento. Mas há uma incoerência. Sua ficha médica indica que nasceu no 7º hospital de maternidade. Só que o 7º fechou há 20 anos. Victor devolveu o telefone ao gancho, lentamente. Alguém com poder e influência esconder a verdade sobre Katia. Alguém em quem ele confiou. Os pensamentos convergiram para um único nome, o único que sabia da gravidez de Nadieza. O único capaz de manipular documentos e arquivos. O homem que por 18 anos o consolara, repetindo que era preciso seguir em frente, esquecer o passado. Seu irmão mais novo, Grigori. Os punhos de Victor cerraram-se até doer. Se suas suspeitas estivessem certas, ele viverá 18 anos numa mentira construída pelo próprio irmão. 18 anos em que sua filha crescerá num orfanato, acreditando-se uma órfã indesejada. Amanhã, teria respostas. A qualquer custo. A casa de Grigori afundava nas sombras do entardecer quando Victor pressionou a campainha. O som melodioso cortou o silêncio como um dobrado fúnebre. Esperou longo tempo. Do outro lado, ouviam-se murmúrios abafados, o arrastar de chinelo sobre o assoalho. A porta abriu-se revelando Marina, a esposa de Grigori. Magra com olhos apagados, estremeceu ao vê-lo. Sob a camada de pó compacto, um hematoma fresco marcava sua face esquerda. Vitya, Grigori está em casa. Entre. Ela recuou, instintivamente cobrindo a marca com a mão. Na sala, o irmão mais novo afundava-se numa poltrona de couro, uma garrafa de conhaque ao alcance. A careca brilhava à luz do abajur, os óculos tortos escorregavam pelo nariz. Grigori estava bêbado, os olhos injetados e os movimentos incertos o denunciavam. Ah, irmãozinho querido! Tentou levantar-se, mas oscilar e permaneceu sentado. Que surpresa! Marina, traga outro copo, ordenou, mas Victor cortou. Não é necessário. Preciso falar com você. A sós. Marina evaporou-se como fumaça. Victor sentou-se frente ao irmão, estudando seu rosto inchado. Grigori fora um homem bonito. Agora só restavam vestígios daqueles traços. Grigori, sei que Nadieza estava grávida. O copo parou a meio caminho dos lábios de Grigori. O silêncio que se instalou era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio antigo sobre a lareira. Vitya, por que remexer o passado? A voz saía cautelosa, como se pisasse em campo minado. Porque nossa filha está viva. O punho de Victor desceu com força sobre o braço da poltrona. Ela trabalha como faxineira na nossa própria fábrica. O rosto de Grigori empalideceu. Afastou o copo com mãos trêmulas. A máscara de embriaguez desfez-se, revelando o medo e a culpa por trás. Do que você está falando? Katia Morozova. 18 anos. Uma cópia exata de Nadieza. E não finja que não sabe de quem se trata. O silêncio esticou-se. Grigori enxugou a testa suada com a manga da camisa, ajustou os óculos com dedos nervosos. Finalmente, como se algo dentro dele ruísse, começou a falar. Vitya, meu Deus, como chegamos a este ponto? A voz quebrava, lágrimas escorriam-lhe pelas faces. Eu só queria te proteger. Você enlouqueceu depois do enterro. Diga a verdade. Toda a verdade. Grigori soluçou. Depois do acidente. Nadieza chegou viva ao hospital. Os médicos fizeram uma cesariana. A menina sobreviveu, mas Nadieza engasgou-se e morreu de hemorragia. Victor cobriu o rosto com as mãos. 18 anos de mentiras. 18 anos chorando 2 mortes, enquanto sua filha respirava. Por que não me contou? Você se viu naquela época? Grigori levantou-se e começou a andar em círculos. Passava semanas trancado, sem comer, só bebendo. Temia que a notícia da criança te destruísse de vez. Então, combinei com os médicos. Disse a você que ambos tinham morrido. E entreguei a menina ao orfanato como enjeitada. Victor ergueu-se lentamente. A fúria fervia em seu peito, mas através dela compreendia. O irmão tentará salvá-lo. À sua maneira torpe, criminosa, mas movido por um desejo de protegê-lo.
Você me roubou 18 anos com minha filha. Sua voz era baixa, mas cortante como lâmina. Me perdoe, Vitya. Achei que estava fazendo certo. Victor dirigiu-se à porta, mas parou no limiar. E os documentos? Quem apagou os rastros nos arquivos? Grigori baixou a cabeça. Eu tenho contatos na administração. Pedi para sumirem com os papéis, para você não tropeçar neles por acidente. Então você sempre soube onde ela estava. Sim. Às vezes ia ao orfanato, observava de longe. Ela cresceu uma boa menina. Victor saiu para o corredor. Marina encostava-se à parede, encolhida, os olhos cheios de lágrimas. Vitya, sussurrou. Ele não é mau, só fraco. E bebe demais. Você sabe de mais alguma coisa? Perguntou ele. A mulher lançou um olhar assustado em direção à sala, onde Grigori choramingava. Então tirou do bolso do avental um papel dobrado e o pressionou na mão de Victor. Amanhã, no parque junto ao monumento de Pushkin. Às 2 da tarde, murmurou. Victor assentiu e mergulhou na noite. O papel queimava em seus dedos. Marina sabia de algo mais. Algo que não podia ser dito na frente do marido. Dentro do carro permaneceu imóvel por longo tempo. 18 anos atrás, tivera tudo. Uma esposa amada, a expectativa de filhos, um negócio próspero. Um acidente destruíra aquele mundo, mas agora descobria que a destruição fora incompleta. Uma parte de sua família sobrevivera, vivendo 18 anos no desconhecimento de que tinha um pai. Amanhã, descobriria o que mais sua família lhe ocultava. Por enquanto, precisava encontrar forças para aguardar o encontro com Marina e decidir como agir diante da filha que, sem saber, acabará de reencontrar. O parque recebeu Victor com o farfalhar das folhas secas sob os pés e o sopro fresco do outono que se anunciava. O inverno ainda não chegará, mas o ar já trazia o presságio do frio que viria. Entre as velhas tilhas do parque, a estátua de Pushkin erguia-se imponente, seu bronze olhando para o céu com uma serenidade que contrastava com o tumulto na alma de Victor. Marina já o aguardava no banco, encolhida dentro de um casaco gasto, as mãos apertando os punhos como se tentassem reter um calor que há muito se esvaíra. Ao vê-lo, levantou-se de súbito, os olhos saltando de um lado para outro com o medo instintivo de um animal acossado. O hematoma em seu rosto, agora de um roxo quase negro, parecia uma marca de culpa. Obrigada por ter vindo, sussurrou, a voz tão baixa que mal se ouvia sobre o vento. Não tenho muito tempo. Grisha acha que estou no mercado. Victor não respondeu. Apenas fixou nela um olhar que exigia respostas. Fale, Marina. O que você esconde? Ela mergulhou a mão trêmula na bolsa e retirou um envelope amarelado, as bordas desgastadas pelo tempo. Dentro, papéis oficializados pelo hospital, fotografias de recém-nascidas e um segundo certificado de nascimento. Quando estendeu o pacote, suas mãos tremiam como folhas ao vento. Vitya, sua voz quebrou. Elas eram duas. Gêmeas. O mundo oscilaria sob seus pés. Victor agarrou-se ao encosto do banco, sentindo o chão desmoronar pela segunda vez em menos de 24 horas. 2 filhas. A palavra ecoou em sua mente como um grito. Nadeza deu à luz 2 meninas. Marina engoliu em seco, as lágrimas escorrendo sem controle. Grisha, ele. O que ele fez? A pergunta saiu como um rosnado. Deu uma para o orfanato. Ela sufocou um soluço. E a outra? A outra, onde? O grito que se seguiu foi de desespero puro. Vendeu. A palavra caiu entre eles como uma lâmina. Marina cobriu o rosto, os ombros sacudidos por choro convulsivo. Para um homem rico de Moscou. Por $1 milhão. Disse que seria melhor para a criança. Victor desabou no banco, as mãos frouxas entre os joelhos. Nos ouvidos, apenas um zumbido surdo. 2 filhas. Uma criada na miséria de um orfanato lutando por migalhas. Outra em uma mansão dourada sem jamais conhecer a falta. E ele, durante 18 anos, acreditara ser um homem sem descendência, um bêbado amargurado pelo luto. Quem comprou? Sua voz soava mecânica, como se pertencesse a um estranho. Vladimir Petrovich Zolotov. Industrial. Ele e a esposa não tinham filhos. Marina puxou outro documento da bolsa, um atestado do hospital com carimbos e assinaturas. Oficialmente foi registrado como adoção. Grisha arranjou tudo através de um médico conhecido. Victor mal conseguia focar nas letras. Os detalhes médicos, pesos, medidas, saúde das recém-nascidas, perdiam-se em um borrão. Tudo o que vi eram 2 vidas divididas por um abismo. Por que você se calou por 18 anos? Seu olhar, quando encontrou o dela, estava carregado de uma dor ancestral. Marina encolheu-se, como se a pergunta a tivesse golpeado. Medo. Apontou para o hematoma. Grisha me ameaçou.
Disse que se eu contasse, seria cúmplice, que me prenderiam também. Fechou os olhos, as lágrimas escorrendo entre os dedos. O dinheiro, parte foi para reformar nossa casa, comprar o carro. Pensei que fosse um bônus da fábrica. Quando soube a verdade, já era tarde. Victor levantou-se, os passos instáveis enquanto caminhava entre as árvores. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, formando um quadro monstruoso. Grisha não apenas ocultara a existência de uma filha, transformará o sofrimento da família em moeda de troca. Vendera suas próprias sobrinhas como mercadoria. Onde está a outra menina agora? Sua voz era um fio de aço esticado ao limite. Em Moscou. Marina engoliu em seco. Chama-se Alexandra Zolotova. Estuda em uma universidade de elite, vive com tudo do bom e do melhor. Hesitou. Grisha às vezes a espiona através de contatos. Diz que ela tem uma vida melhor do que teria conosco. Você tem o endereço? Ela entregou-lhe um papel dobrado, os dedos trêmulos roçando seus. Vitya, o que você vai fazer? Seus olhos estavam cheios de pânico. Se Grisha descobrir, ele me mata. Vai embora. A ordem foi seca, urgente. Hoje mesmo. Para parentes, amigos, não importa onde. Em breve tudo virá à tona, e então seu marido terá preocupações maiores do que você. Marina assentiu, levantando-se com dificuldade. Parou a alguns passos, como se quisesse dizer mais, mas apenas balbuciou. Perdoe-nos, Vitya. Não queríamos fazer mal. Só tivemos medo na época. Depois, já não havia como voltar atrás. Quando ela se afastou, Victor ficou sozinho entre as árvores outonais, o peso dos documentos no bolso como chumbo. 2 filhas. Uma a faxineira de mãos calejadas que sonhava com um futuro melhor. Outra a herdeira de olhares altivos criada entre luxos, sem jamais suspeitar de sua origem. O detetive agira com eficiência. Em poucas horas, um dossiê sobre os Zolotov repousava sobre a mesa de Victor. Vladimir Petrovich, o empresário íntegro que construíra um império na fabricação de equipamentos médicos. A esposa, falecida havia 5 anos, vítima de um câncer. A filha, Alexandra, aluna exemplar de economia, envolvida em projetos filantrópicos. Na fotografia anexa, a jovem sorria para a câmera, e aquele sorriso atravessou Victor como uma lança. Idêntica a Nadeza. Idêntica a Kátia. 2 gotas d'água, separadas por um abismo de desigualdade. A questão era inevitável. O que fazer agora? Arruinar a vida de uma moça que por 18 anos, acreditara ser filha de Zolotov? Ou aceitar o status quo, contentando-se com a filha reencontrada, enquanto a outra permanecia alheia à verdade? Victor pegou o telefone e descou o número do detetive. Semyon Petrovich, preciso do seu carro. Partimos para Moscou hoje mesmo. Em breve, veria a segunda filha. Em breve, descobriria que mulher sua menina se tornará na família de outro homem. E então chegaria a hora da escolha, aquela que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos nessa teia de mentiras. O tempo das hesitações terminara. Era chegada a hora de juntar os cacos de uma família estilhaçada, mesmo que esses cacos estivessem espalhados entre 2 mundos. Entre as fotografias amareladas pelo tempo, uma chamou especialmente a atenção de Kátia, a mais nupcial de todas, onde uma mulher de vestido branco ria com a cabeça inclinada para trás, os olhos brilhando de felicidade. A luz da tarde batia no papel, realçando cada detalhe. Kátia, olha esta foto, disse Vera Ivanovna, estendendo-lhe o retrato com dedos trêmulos. A jovem pegou a imagem, e suas mãos começaram a tremer. O sangue fugiu de seu rosto, os olhos se arregalaram em um misto de espanto e reconhecimento. Meu Deus, sussurrou, a voz quase inaudível. Sou eu, só que mais velha. Seus dedos apertaram a borda da fotografia como se temessem que ela desaparecesse. Quem é esta mulher? Perguntou, o coração disparado. Victor Petrovich respirou fundo antes de responder, a voz carregada de uma dor antiga. Minha falecida esposa, Nadieda. Ela morreu há 18 anos. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som entrecortado da respiração de Vera Ivanovna. A velha senhora se ergueu levemente sobre os travesseiros, os olhos úmidos fixos nos rostos à sua frente. Uma lágrima escorreu por sua face enrugada. Senhor! Exclamou a voz rouca pelo tempo e pela emoção. Como isso foi possível, minha querida Katienka? A jovem se jogou ao lado da cama, os dedos apertando o lençol com força. Vera Ivanovna, a senhora sabe de algo? A idosa segurou sua mão com surpreendente firmeza, os dedos nodosos tremendo levemente. Sempre soube, minha filha. Sempre. Sua voz quebrou. Mas tive medo de contar. Pensei que fosse melhor você não saber do que sofrer com a verdade.
Kátia virou-se lentamente para Victor, e em seu olhar se misturavam esperança e terror, desconfiança e um desejo desesperado de acreditar no impossível. Victor Petrovich, o senhor está querendo dizer que... Ele não hesitou. Que eu sou seu pai, Kátia. O ar na sala ficou pesado, denso, como se o tempo tivesse parado. Apenas a respiração ofegante de Vera Ivanovna quebrava o silêncio. Kátia permaneceu imóvel, a fotografia pressionada contra o peito, enquanto lágrimas escorriam sem pressa por suas faces. Como? Sua voz falhou. Por quê? As palavras saíram entre soluços. Por que o senhor não me procurou? Por que passei 18 anos sozinha, achando que não era necessária a ninguém? Victor se levantou, deu um passo em sua direção, os olhos úmidos. Eu não sabia que você estava viva. Sua voz tremia. Me disseram que você havia morrido junto com sua mãe. Só ontem descobri a verdade. E durante todos esses anos, me fizeram acreditar que eu não tinha mais ninguém. Kátia engoliu em seco, as lágrimas escorrendo livremente. Que eu não era necessária a ninguém. Você é necessária a mim, Dushenka, ele sussurrou, a voz quebrada. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Ela o olhou por um longo momento, como se tentasse decifrar cada linha de seu rosto, cada sombra de dor em seus olhos. Então, lentamente estendeu a mão e tocou sua face, como se quisesse confirmar que aquilo não era um sonho. Papai, murmurou a palavra saindo como um suspiro. Posso chamá-lo assim? Os olhos de Victor se encheram de lágrimas. Claro, Katinka. Esperei a vida toda para ouvir isso. Ela se lançou em seus braços, e ele a segurou com força, sentindo 18 anos de solidão se desfarem como cinzas ao vento. Em seus braços chorava uma filha, viva, real, encontrada contra todas as probabilidades. A mansão dos Zolotov em Moscou impressionava pela grandiosidade. Uma construção de 3 andares em tijolos vermelhos, afundada na vegetação de um jardim impecavelmente cuidado. Portões de ferro forjado, leões de mármore ladeando a entrada, janelas de vitral que refratavam a luz do entardecer em 1000 cores. Tudo ali respirava solidez e opulência. Victor guiava o carro lentamente pela alameda de cascalho, sentindo o peso da emoção crescer a cada metro. No amplo hall de entrada, Vladimir Petrovich Zolotov o aguardava. Um homem na casa dos 50, com fios de prata nos cabelos e um olhar penetrante que parecia ler além das palavras. Seu aperto de mão foi firme e seguro. Eu já esperava por você, disse, sem preâmbulos. Depois do seu telefonema soube que este dia chegaria. Onde está Alexandra? No instituto. Logo estará de volta. Zolotov fez um gesto em direção ao gabinete. Entre. Temos muito a conversar. O gabinete era um santuário de couro e madeira escura, com estantes repletas de livros encadernados em pele. Através das largas janelas, via-se o jardim outonal, onde um jardineiro varria as folhas amarelas em montes precisos. Zolotov serviu conhaque em taças de cristal e estendeu uma ao visitante. 18 anos atrás, seu irmão me fez uma proposta, começou, a voz calma, quase indiferente. Minha esposa não podia ter filhos. Estávamos desesperados, e então Grigori apareceu com uma solução. Victor sentiu os dedos se fecharem em punhos. O senhor sabia que estava comprando uma criança? Zolotov não se esquivou. Sabia. Seu tom era franco. Seu irmão explicou a situação. Disse que o pai, mergulhado em depressão, não seria capaz de criar a filha. Que seria melhor para todos. A raiva queimou no peito de Victor. Mesmo depois de tantos anos, a audácia de Grigori ainda o deixava atordoado. Ele o convenceu de que não era uma venda, mas um resgate, continuou Zolotov, girando a taça entre os dedos. A menina teria tudo: educação, amor, um futuro digno. E você poderia chorar sua perda sem o fardo das responsabilidades. E o senhor acreditou nisso? Quis acreditar. Os olhos do homem se turvaram por um instante. Minha esposa e eu sonhávamos com um filho há 10 anos. Quando a oportunidade apareceu, ele calou-se, olhando para o líquido âmbar na taça. Saiba de uma coisa, nunca me arrependi. Sasha se tornou o sentido da nossa vida. Do lado de fora, ouviu-se o ronco de um motor. Zolotov levantou-se e aproximou-se da janela. Ela chegou, disse, a voz subitamente tensa. Quer ver sua filha? O coração de Victor disparou. Ele se levantou, dando alguns passos incertos em direção à janela. Do carro esportivo vermelho desceu uma jovem esbelta, envolta em um casaco caro, com a mesma trança loura que Kátia usava. Mesmo à distância, era impossível não reconhecer. Uma cópia viva de Nadieda. Alexandra subiu os degraus do pórtico com leveza, os movimentos cheios de uma confiança que só a riqueza e o privilégio poderiam proporcionar. O estalar de seus saltos no mármore ecoou pelo hall, seguido por sua voz clara. Papai, estou em casa.
Trouxe aquele café da padaria que o senhor tanto gosta. Sasha, vem ao gabinete, respondeu Zolotov. Temos um visitante. A porta se abriu, e Alexandra entrou na sala como um sopro de vento outonal, elegante e segura, envolta em um perfume caro. Seus olhos azuis, os mesmos de Nadieda, os mesmos de Kátia, pousaram primeiro no pai, depois no estranho. Boa noite, cumprimentou, estendendo a mão a Victor com um sorriso educado. Alexandra Zolotova. Victor Sokolov, apresentou-se ele, apertando seus dedos finos, adornados por anéis de ouro. Sente-se, Sasha, indicou Zolotov, apontando para uma poltrona. O que vamos dizer agora mudará sua vida. O sorriso de Alexandra desapareceu. Ela olhou para o pai, depois para o desconhecido, e uma sombra de apreensão cruzou seu rosto. O que aconteceu? Victor respirou fundo. Alexandra, começou, escolhendo as palavras com cuidado. Você jamais duvidou de suas origens? Os olhos dela se estreitaram. Uma nota de aço surgiu em sua voz. Por que eu deveria duvidar? Meu pai é meu pai. Minha mãe foi minha mãe. Que perguntas estranhas são essas? Zolotov suspirou, pesado. Sasha, eu não sou seu pai biológico. A frase caiu como uma lâmina. Sua mãe e eu a adotamos. O rosto de Alexandra empalideceu. Ela afundou lentamente na poltrona, os olhos fixos no homem que sempre considerará seu pai. Então, quem é meu verdadeiro pai? Perguntou a voz trêmula. Zolotov olhou para Victor, que retribuiu com um aceno quase imperceptível. 18 anos atrás, sua mãe morreu em um acidente de carro, explicou o anfitrião. Você e sua irmã gêmea. Irmã? Alexandra se levantou de um salto, os olhos arregalados. Tem uma irmã? Victor tirou a fotografia de Kátia do bolso e estendeu-a com a mão trêmula. Alexandra arrebatou a imagem, os dedos apertando o papel enquanto estudava o rosto familiar. Meu Deus, e sussurrou. Sou eu. A taça de conhaque escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão de mogno. Como isso é possível? Vocês foram separadas ao nascer, respondeu Victor, a voz embargada. Você foi criada por Vladimir Petrovich. Sua irmã, Kátia, cresceu em um orfanato. Num orfanato? A palavra saiu como um grito abafado. Enquanto eu vivia na abundância, ela estava sozinha. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, borrando a maquiagem impecável. Alexandra afundou de volta na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Sempre senti que algo faltava, soluçou. Agora entendo. Faltava minha família. Minha verdadeira família. Victor aproximou-se com cautela, pousando a mão em seu ombro. Sasha, posso chamá-la assim, como Vladimir Petrovich? Ela levantou o rosto molhado, os mesmos olhos azuis de Nadieda, de Kátia, fitando-o com uma mistura de dor e esperança. Como se chamava minha mãe? Nadieda. Sua voz quebrou. Ela era enfermeira. Doce e luminosa. Sonhava em ter filhos. Alexandra enxugou as lágrimas com determinação. Quero ver minha irmã, disse, firme. Agora mesmo. Sasha, espere, interveio Zolotov. Precisamos pensar com calma. Você não faz ideia das condições em que ela vive. Não me importa, retrucou ela, levantando-se com os olhos ardendo de decisão. 18 anos vivi uma mentira. 18 anos, minha irmã achou que não era desejada por ninguém. Chega! Victor a olhou com uma mistura de espanto e orgulho. Apesar da criação privilegiada, ali estava o caráter inquebrantável de Nadieda, a mesma força que via em Kátia. Está bem, concordou. Vamos até Kátia. Mas prepare-se. Sua vida é muito diferente da sua. O Café Belinoche, no centro da cidade, era conhecido pela atmosfera acolhedora e pelos bolos caseiros. Victor o escolhera como território neutro, um lugar onde as duas irmãs poderiam se encontrar sem pressões. Kátia já estava lá, sentada à mesa junto à janela, os dedos brincando com a xícara de chá. Seu rosto se iluminou quando viu Victor entrar, acompanhado por uma jovem que, à primeira vista, poderia ser sua imagem refletida em um espelho de outro mundo. As duas se entreolharam por um longo segundo. Uma com o casaco gasto e os olhos cautelosos, a outra, envolta em seda e perfume caro, mas com a mesma expressão de espanto. Nenhuma delas precisou dizer nada. Ambas já sabiam. Kátia havia chegado primeiro, acomodando-se à mesa junto à janela, distraída, desfiando sem querer a borda do guardanapo. Alexandra atrasou-se meia hora, o trânsito em direção a Moscou estava pior do que o habitual. Quando a porta do café se abriu e entrou uma jovem em um casaco de lã fina, Kátia congelou. Era como olhar-se no espelho. Os mesmos olhos, o mesmo oval do rosto, até a maneira de andar idêntica. Só as roupas gritavam mundos distintos, educações opostas. Alexandra parou no meio do salão boquiaberta, fitando a garota sentada à mesa.
Os clientes do café, sem querer, viraram-se para observá-las, impressionados com a semelhança impossível. Meu Deus, sussurrou Alexandra, aproximando-se devagar. Sou eu. Só que em outras roupas. Kátia levantou-se para encontrá-la. Olá, irmã. Ficaram uma diante da outra, estudando traços que poderiam pertencer a uma única pessoa. Victor observava em silêncio, a garganta apertada pela emoção. Posso te abraçar? Pediu Alexandra de repente. Pode. Kátia assentiu tímida. O abraço foi hesitante, como se duas estranhas ligadas pelo mesmo sangue tentassem tatear uma proximidade que nunca existira. Alexandra afastou-se, enxugando lágrimas que escapavam. Desculpa. Pensei o caminho todo no que diria, mas agora não sei por onde começar. Senta, Kátia. Alexandra indicou a cadeira à frente. Temos tempo para entender tudo. Victor pediu café para os três, enquanto as filhas se mediam com olhares cautelosos. O contraste entre elas era gritante. As joias caras de Alexandra contra o crucifixo simples no pescoço de Kátia. A postura ereta de uma, o cheiro de perfumes distintos. A maneira como cada uma ocupava o espaço. Foi Alexandra quem quebrou o gelo. Me conta sobre você. Como viveu todos esses anos? Kátia deu de ombros. Como qualquer criança de orfanato. Escola, trabalho, tentando sobreviver. E você? Colégio particular, professores particulares, universidade. Alexandra calou-se, percebendo como soava aquilo. Desculpa, não queria me gabar. Não peça desculpas, Kátia cortou. Você não tem culpa de termos tido destinos tão diferentes. Um silêncio desconfortável pairou. Alexandra girava nervosa, um anel de ouro no dedo. Kátia olhava pela janela, observando os transeuntes na rua. Sabe, Alexandra finalmente falou. Sempre senti que faltava algo, como se uma parte de mim estivesse perdida. Eu sonhava com uma família, Kátia respondeu baixa. Via outras crianças sendo adotadas e invejava. Agora temos uma. Victor interferiu, a voz embargada. Temos uns aos outros. Alexandra virou-se para ele. Papai, e agora? Onde vamos morar? Como vamos organizar tudo? Pensei nisso. Ele abriu a pasta e retirou uns papéis. Kátia vai se mudar para minha casa. Há espaço para todos. Você pode vir de Moscou nos fins de semana e no verão. Espere. Kátia o interrompeu. Não vão perguntar minha opinião? Victor olhou-a surpreso. Claro, filha. O que você quer? Não estou pronta para me mudar de repente para uma casa estranha e fingir que somos uma família feliz. Ela foi firme. Preciso de tempo para me acostumar com tudo isso. Alexandra concordou com um aceno. Kátia tem razão. É muito rápido. Que tal começarmos nos encontrando, nos conhecendo? Mas vocês são irmãs, Victor protestou. E minhas filhas? De sangue? Sim. Mas ser família, Kátia fitou nos olhos, é algo que ainda temos que construir. Suas palavras caíram como um balde de água fria. Victor entendeu, não bastava declarar-se pai. Precisava conquistar o direito de sê-lo, ganhar a confiança de uma filha que sobrevivera 18 anos sem ele. Está bem, ele cedeu. Vamos devagar. Kátia, topa jantar comigo uma vez por semana? E aos fins de semana, poderíamos nos encontrar os três. Aceito, ela assentiu. Mas com uma condição, ninguém vai me forçar a sentir nada. Se surgir algum afeto entre nós, que seja natural. Alexandra pegou sua mão. E você e eu poderíamos passar um tempo só nós duas. Ir ao teatro, às compras. Quero tanto conhecer minha irmã. Vamos tentar. Kátia sorriu pela primeira vez naquela noite. Só aviso, teatro não entendo muito, e em lojas caras não tenho o que fazer. Então você me ensina algo seu, Alexandra propôs, e eu te ensino algo meu. Victor as observava, sentindo o peito aquecer. Devagar, com cuidado, algo começava a nascer entre elas, não aquele amor familiar instantâneo que ele imaginara, mas algo mais real, uma curiosidade mútua, o desejo de se entender. Há mais uma coisa, disse ele quando o garçom trouxe a conta. Precisamos responsabilizar Grigori pelo que fez com vocês, com nossa família. Kátia franziu a testa. Que adianta? O passado não muda. A justiça precisa ser feita, insistiu Victor. Papai, Alexandra interferiu. E o que Vladimir Petrovich vai dizer? Ele também quebrou a lei comprando uma criança. Zolotov está disposto a testemunhar contra Grigori. Ele assume sua culpa. Kátia girou a xícara entre os dedos, pensativa. Sabe, deixem a justiça seguir seu curso. Nós nos ocupemos do que realmente importa, tentar ser uma família. Saíram do café já de noite. Alexandra entrou em seu carro esportivo, Kátia no velho Ford de Victor. No último momento, Alexandra abaixou o vidro. Kátia, me dá seu número. Ligo amanhã. Claro. Kátia anotou os dígitos num papel.
Só não se ofenda se eu demorar a responder. Tenho 3 empregos, tempo é pouco. Em breve você só vai precisar se preocupar com os estudos, Victor prometeu. Vou cuidar disso. Kátia olhou o longo tempo. Victor Petrovitch, estou acostumada a depender só de mim. Não apressem as coisas. Ele assentiu, ciente de que a estrada pela frente era longa, a estrada para se tornar um pai de verdade para uma garota que aprendeu a viver sem pais. Mas pela primeira vez em 18 anos, tinha um propósito pelo qual valia a pena lutar. No retrovisor, viu o carro vermelho de Alexandra seguindo-os. 2 filhas, 2 mundos distintos, mas uma mesma esperança, a de que, contra todas as probabilidades, poderiam vir a ser uma família. Os olhos de Ludmila ardiam com um fogo desesperado. Meritíssima, gritou, avançando em direção ao estrado do juiz. Exijo que este processo seja interrompido. A juíza franziu a testa severa. Quem é a senhora? Por que interrompe a ordem deste tribunal? Ludmila Krotsova apresentou-se, com voz firme, apesar das mãos trêmulas. Sou a mãe de Ekaterina Morozova. Um murmúrio explosivo tomou conta da sala. Victor empalideceu, agarrando-se aos braços da cadeira como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Kátia levantou-se de golpe, a mão pressionada contra o peito, como se tentasse conter um coração prestes a se partir. Isso é impossível, declarou ela, categórica. Minha mãe morreu no parto. Sua mãe está bem aqui, respondeu Ludmila gelada. 18 anos atrás, eu trabalhava como enfermeira na maternidade número 7. Naquela noite, Nadia Sokolova morreu, mas não sozinha. O silêncio caiu sobre o salão como um sudário. Ludmila tirou de uma bolsa gasta uma pasta amarelada, cheia de documentos. Nadia deu à luz gêmeas. Uma nasceu morta. Minha filha nasceu na mesma noite. Mas eu não tinha condições de criá-la. Victor ergueu-se cambaleante. Do que a senhora está falando? De uma troca, disse Ludmila virando-se para ele. Seus olhos encheram-se de lágrimas. A filha de Nadia Sokolova, uma das gêmeas, morreu ao nascer. E eu estava desesperada. Era jovem, sozinha numa cidade estranha. Entende? Sabia que não conseguiria dar a ela a vida que merecia. Kátia afundou lentamente na cadeira, o rosto mais pálido que a parede atrás dela. E o que a senhora fez? Perguntou com uma calma que gelava o ar. Troquei os documentos. Forjei atestados. Fiz com que todos acreditassem que a filha do Sokolov havia sobrevivido, e que a minha havia morrido. Um soluço escapou de sua garganta. Grigori Sokolov achava que estava levando sua sobrinha. Mas na verdade levou minha filha. O mundo girou diante dos olhos de Victor. Alexandra agarrou seu braço, os dedos apertando com força. Pai, isso é mentira. Diga que é mentira. Tenho provas, continuou Ludmila, desdobrando papéis amarelados. Documentos originais do hospital. Tipo sanguíneo. Marcadores genéticos. Kátia Morozova é minha filha, não filha de Victor Sokolov. A senhora está louca. Kátia levantou-se ereta, as mãos cerradas em punhos. 18 anos de silêncio, e agora aparece. Por quê? Porque não aguento mais calar, a voz de Ludmila quebrou. Ela estendeu as mãos trêmulas na direção da filha. Me arrependi todos os dias. 18 anos procurando por você. A juíza batia o martelo, tentando restaurar a ordem, mas o caos já havia se instalado. Victor permanecia de pé balançando, incapaz de pronunciar uma só palavra. 2 anos de amor por uma filha encontrada, a alegria da paternidade, os planos para o futuro, tudo desabava em um instante. Exijo um teste de DNA, gritava Ludmila. Que todos saibam a verdade. Kátia permaneceu imóvel, olhando para a mulher que destruía seu mundo. E a senhora acha que eu vou aceitá-la depois disso? Seu tom era cortante, cheio de desprezo. Depois de 18 anos de silêncio do Shenka, Ludmila deu um passo à frente. Me perdoe. Eu só queria o melhor. Não se atreva a me chamar assim, Kátia cortou seca. Eu tenho um pai. Tenho uma irmã. A senhora é uma estranha para mim. Mas Victor continuava mudo. O choque era profundo demais. Ele olhava para Kátia, a garota que por 2 anos havia sido sua filha de sangue, sua herdeira, sua razão para sorrir, e não conseguia forçar uma única palavra a sair de sua garganta. Os resultados do teste de DNA emergencial chegaram 3 dias depois. Ludmila dizia a verdade. Kátia Morozova era de fato sua filha biológica. Victor Sokolov não tinha nenhum laço de sangue com ela. O último encontro aconteceu nos degraus do fórum. Kátia estava ali, com uma pequena mala na mão, tudo o que possuía. Ludmila esperava alguns passos, sem ousar se aproximar. Victor Petrovitch chamou Kátia quando ele descia as escadas, o rosto uma máscara de pedra.
Será que esses 2 anos não significam nada para o senhor? Ele parou a alguns metros. Seu rosto era de granito, os olhos vazios. Não sei, respondeu, a voz estranha, quebrada. Não sei mais nada. Mas eu não mudei. Kátia endireitou os ombros, fitando-o nos olhos. Sou a mesma garota que o senhor chamou de filha. A mesma Kátia que aprendeu a fazer parte da sua família. Katenka, vem. Ludmila aproximou-se com cautela. Tenho um apartamento, tenho economias. Posso. Não vou a lugar nenhum com a senhora. Kátia cortou, sem sequer olhá-la. 18 anos a senhora se calou quando eu precisei de uma mãe. Agora, não preciso mais. Mas Victor já se virava para o carro. Havia dor demais, traição demais. 2 anos amando e protegendo uma criança que não era sua. Sua verdadeira filha, a filha de Nádia, havia morrido nos primeiros minutos de vida. Victor Petrovich. Kátia chamou-o mais uma vez. O senhor acha mesmo que um exame de sangue vale mais do que tudo que vivemos juntos? Ele não respondeu. A porta do carro bateu. O motor ligou. Alexandra chorava baixinho ao seu lado. Pai, nós a amávamos, sussurrou. Será que sua origem é mais importante do que isso? Victor não disse nada. O carro arrancou, deixando para trás, nos degraus do fórum, uma jovem de costas eretas e uma mulher curvada pelo peso de um erro cometido 18 anos antes, por amor a um filho. No retrovisor, Victor viu Kátia observando o carro se afastar. Ela não correu, não gritou, apenas permaneceu ali com a coluna retesada, enquanto os faróis vermelhos se perdiam na distância. Mas ele não parou. Não podia parar. Havia dor demais. Demasiadas mentiras. E uma pergunta ecoava no ar, cruel e sem resposta. O que pesa mais, o sangue ou o amor que cresceu em 2 anos de história? Kátia ficou ali, sozinha na estrada vazia, segurando a única foto de Nádia, o último elo com o sonho de uma família que se revelara uma miragem.